Apocalipse capítulo 1, versículo 1, vou ler de novo, versículo 1 até o versículo 8. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados, por meio de seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir o seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Amém? Amém. Palavra abençoada. Abençoada. Minha voz está desse jeito, vocês já de antemão me perdoem pela minha voz. Até domingo eu vou estar de volta 100%. Então, gente, andando aqui um pouquinho, rapidinho, a gente já falou sobre algumas coisas, né? A gente andou sobre o autor, a data, a ocasião, o propósito. Qual que é o propósito de João escrever esse livro? Por que João escreve o Apocalipse? Qual que é o propósito, aliás, de Deus em revelar a João essas profecias? Para dar esperança. Lembra que eu coloquei o propósito como de uma única forma, com duas possibilidades, ou dois lados da mesma moeda. Qual que é o propósito, aquele propósito singular? Um dos lados da moeda é dar esperança, mas dar esperança em face das perseguições. Então, qual que é o propósito? É que a igreja se mantenha fiel a Deus, para que não haja apostasia, para que a igreja não se apostate da fé. Esse é o propósito desse livro. E aí, esse propósito, ele tem duas faces, como eu disse. Uma deles é dar esperança para o povo. Por quê? Porque eles estão passando por uma perseguição, e muitos deles vão morrer por causa da fé. A perseguição é iminente, vai acontecer. Então eles estão passando, eles estão sendo perseguidos, né? Como a gente vai ver nas cartas aqui. Mas tem um outro lado da moeda. Lembra que eu comparei e falei que isso aqui, que o livro do Apocalipse, ele tem uma mensagem para a nossa igreja hoje, que é, de um lado nós temos no Oriente pessoas que são perseguidas por causa da sua fé e morrem todos os dias por causa da fé, e a gente basicamente continua vivendo do jeito que a gente está vivendo, não dá atenção para nada disso, porque não é com a gente. Então a gente consegue viver normalmente. Mas tinha um outro lado também da moeda nas igrejas, nas 7 igrejas, que era o quê? Eles... Não se desviarem? Para eles que não se desviarem, mas qual que era o perigo para que eles podiam... Porque tem 2 perigos, né? Tem dois lados que eu tenho tentado colocar, de se desviar. Um lado é por causa da perseguição. A perseguição era tão feroz que eles podiam se desviar por causa da perseguição. Qual que é o outro lado da moeda? A comodidade. A gente está tão confortável com o mundo está tão gostoso, né? Que eu vou fazer o quê? Eu vou me adequando mais ao mundo, eu vou me chegando mais no sofá aqui. Domingo à tarde ir para a igreja? Pelo amor de Deus, né, gente? Você entende como é muito sutil? E aí, não, hoje eu não vou.
Aí no domingo que vem eu não vou. Aí no outro eu não vou. E acabou. Aí vem a pandemia e esfriou. Aí acontece de vir uma pandemia, aí acontece. E você entende isso? Então, tem o perigo da pessoa morrer por causa da fé? Não, ela é livre para ir. Mas qual que é o perigo dela? O perigo dela é se acomodar demais com o mundo. Eu estou muito confortável, não tem perseguição, não tem nada. Então eu tiro o olho das coisas espirituais e eu coloco meu olho aonde? Nas coisas materiais, naquilo que é aqui agora, hoje. E isso vai me fazendo o quê? Vai me fazendo ficar cada vez mais longe de Deus. Enquanto a perseguição tem esse... Pode ser que ela te leve para longe no sentido da perseguição ser tão ferrenha que eu não vou mais porque eu estou cansado de sofrer essa perseguição, eu não quero mais, então eu vou pular fora. Mas por um outro lado, por causa da perseguição, a sua única esperança acaba sendo o quê? O Senhor, as coisas espirituais, a glória futura. Porque o problema daquele que não é perseguido, qual que é? Qual que é a nossa glória? A nossa glória é a casa legal. A nossa glória é um carro bom. A nossa glória é uma vida confortável, uma vida que eu não passe aperto. É isso que a gente não quer. Quem quer céu? Ninguém quer céu. Por quê? E foi tão interessante, gente. Só abrir uma aspas aqui. Eu estava voltando para o acampamento e a gente volta para o acampamento com aquele sentimento, nossa, não queria que tivesse acabado, né, Josh? Né? A gente volta aquele negócio assim, nossa, foi tão bom, eu queria ter mais, eu queria mais disso. E eu ouvi algumas pessoas me mandando áudio, nossa, Rodrigo, eu cheguei em casa e aí aquela solidão volta de novo, aquilo, sabe, jovens que moram sozinhos, e aí eu volto, a palavra que eles mais usaram agora a gente volta para a realidade, né? Você entende? E aí eu fiquei com isso no meu coração, eu estava orando sobre isso hoje e pensando sobre isso, e eu mesmo inconformado, porque, nossa, foi bom, passado, agora a gente volta para a realidade, mãe, todo mundo tem que trabalhar, né? Por que a gente se sente assim? Eu fiquei pensando, por que é assim? E aí, vivendo tudo que nós vivemos nesse período do acampamento, eu entendi o porquê. Porque lá no acampamento, se você perguntar para todos os jovens, eu creio que todos que eu já perguntei, é 100%, mas eu creio que 90% vão te responder. Se você perguntar o que mais te tocou no acampamento, qual que é a melhor parte do acampamento, eles vão falar assim para você, o culto. O culto. Se você perguntar para 100 jovens qual foi a melhor parte do acampamento, eles vão te falar o culto, o louvor, a pregação. E eu tentei forçar neles assim, perguntar para eles, cara, e as brincadeiras, e a galera no quarto, a zoação e tal? Cara, nada se compara com o culto. Eu perguntei isso para jovens de todas as idades, lá, de 12 a 24 anos. Qual que foi a melhor parte do acampamento? O culto. Mas e os amigos? Cara, o culto, todos, culto, o louvor. Tiveram até jovens que depois do culto se juntaram nos quartos para orar, e quando falou assim, não, vamos continuar orando, saíram do culto para orar em outro lugar, para continuar orando. E aí eu fiquei pensando com tudo isso, e aí eu lutando, mas Deus, por que a gente devia estar celebrando com o coração, e eu estou assim, né, eu estou com o coração cheio de alegria por causa do que aconteceu, mas no outro lado eu estou com o coração, mas eu queria mais, e eles têm essa mesma coisa, e eu pensando sobre isso, aí o Espírito me ministrou, ele falou, sabe por que você quer mais? Sabe por que vocês estão assim? Porque vocês tiveram uma pequena gota, um pedacinho bem pequenininho do que é o céu. Então, porque vocês experimentaram gente, o que tem no céu de tão maravilhoso? É a presença de Deus. O que fez esse acampamento? O que tem lá numa reunião? Por que o culto foi a melhor parte? Por causa da presença de Deus. Então, a gente ficou com aquela sensação de a gente está saindo do céu para descer para a terra de novo. E a gente não queria descer para a terra, a gente queria ficar no céu. A gente não queria sair da presença dele. Aí eu entendi porque é a nossa ansiedade, por Deus. A gente que não queria voltar para isso aqui, a gente queria ficar na presença dele.
Quando a gente entende o que é o céu, a presença de Deus, é isso aqui que o Apocalipse fala. É disso que ele está falando. Ele está falando de uma glória tão grande futura, que tudo que a gente está olhando não vai ter valor nenhum. É por isso que no Apocalipse, rua de ouro, porque não vale nada lá. É as coisas materiais, as coisas que nós damos valor aqui, no Apocalipse não tem nada de valor. Por quê? Porque no céu só tem uma coisa que tem valor: a presença de Deus. É por isso, aí eu entendi, eu falei assim, agora fez sentido. Porque só tem uma coisa que tem valor, é a presença dele. É por isso que a gente não quer sair da presença dele. Uma vez que você experimenta a presença dele, você não quer mais sair da presença dele. É maravilhoso. Então, só um aspas aqui, mas essa é a mensagem do Apocalipse. É por isso que eu sou apaixonado por esse livro. E as pessoas, não, eu não gosto do livro do Apocalipse. Você não conhece o livro do Apocalipse, senão você ia amar o livro do Apocalipse. É um livro de esperança. Então esse é o propósito, né? Então, eu já falei sobre isso. Falei sobre alguns números importantes no Apocalipse. Aí na semana passada a gente viu dos versículos 1 ao 3, né? Que ele é um livro, a gente viu os 3 gêneros literários do livro do Apocalipse, que a gente viu que eram um apocalipse, o que é uma profecia, e ele também é uma carta, né? Ele tem as características de uma carta. Aí ele é uma carta, aí a gente começa aí no versículo 4. João às 7 igrejas da província da Ásia. João às 7 igrejas da província da Ásia. Lembrando daquilo que eu falei sobre os números do Apocalipse. Como que eu entendo isso aqui então? São as 7 igrejas da Ásia, literalmente? Como que eu entendo essa questão de número, a numerologia do livro? Porque se você vai ver que são as 7 pragas, que são sessões de 7, por todo o livro está marcado 7, os 7 espíritos, as 7 igrejas. A gente vai ter várias partes com 7, envolvendo o número 7, que é qual que é o padrão que eu dei? Da perfeição, do ciclo da criação de Deus, o ciclo dos 7 dias de criação. Então, apesar de colocar aqui então as 7 igrejas, e existiam 7 igrejas na Ásia, de fato, são as 7 igrejas que ele dá um nome aqui, né? Então, esse número é literal? Sim, ele é literal, mas ele também é um número simbólico ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que ele foi direcionado a 7 igrejas, por que ele não... Tinham mais igrejas na Ásia? Tinham mais igrejas na Ásia. Por que ele não escreveu então 8 cartas, 9 cartas, 10 cartas? Por quê? Porque o número é importante. Porque o número 7, então, ele está representando o quê? Toda a igreja. Toda a igreja. De todos os tempos, de todas as épocas. Então, o livro do Apocalipse não é um livro para a igreja apenas do primeiro século. Ele é um livro para toda a igreja em qualquer época, como eu já mostrei aqui, né? Então, a mensagem às 7 igrejas. O que está acontecendo? Eles estão no meio de um monte de perseguição. O povo está no meio de um monte de perseguição. E passando... O Império Romano, o Império Romano ele já tinha durado 600 anos. E aí... Tudo que você olhava, por onde você olhava, imagina você andando no Império Romano, no primeiro século. Por onde você olhava, você tinha soldados romanos, você pegava a sua carteira, você tinha dinheiro, você tinha moeda romana, você tinha tudo ao seu redor demonstrava o quê? A glória de Roma. Tudo. E toda essa glória de Roma estava contra a igreja. Todo o poder de Roma estava contra a igreja. Então, eles eram lembrados todos os dias de quê? Não vai isso aqui. Qual que será a pergunta que fica na cabeça é: qual que é o futuro da igreja? A igreja vai permanecer? Será que tem algum futuro para a igreja? Será que tem algum futuro para a igreja? E talvez essa seja a nossa pergunta, gente, porque isso sempre aconteceu. Mais uma vez, isso não é uma coisa do primeiro século, porque a gente começa a olhar a perseguição que as igrejas estão passando no Oriente, na China, na Coreia, etc, na África, no Oriente Médio. A gente vê
toda essa perseguição, e a gente começa a olhar, Deus, mas Deus está no controle mesmo? Aquela igreja vai acabar. Eles só mata crente lá, ué. E aí a gente olha para o Ocidente. Aí chega no Ocidente, a Europa varrida pelo liberalismo teológico. Ninguém mais acredita em Deus. Ninguém mais acredita em Bíblia. A Europa, igreja grande na Europa tem 40 membros. Igreja grande, mega igreja na Europa tem 40 membros. 40 só? E aí você vem para os Estados Unidos. A nação que mais exportou missionários para o mundo inteiro. A nação dos maiores pregadores, expositores. Uma nação teológica, uma nação que foi o berço dos puritanos. Os puritanos entraram nesse país e os puritanos trouxeram para cá. Os puritanos fundaram Harvard para formar pastor. E Yale foi formada para formar pastor. Hoje, afundado no liberalismo. Hoje, os professores, ninguém acredita em Deus lá, ninguém acredita na Bíblia lá. Todos os professores de teologia da Harvard são liberais. Aí a gente olha para os Estados Unidos e fala assim, do jeito que a Europa está, não está demorando para chegar aqui, para ficar do jeito que a Europa está. Igrejas fechando e fechando e fechando todo santo dia. Foram 1.000 igrejas presbiterianas aqui no país. Fecharam. Agora? De 2019 a 2021. Que foi o período da pandemia, basicamente. 1.000 igrejas se fechando. Aí você olha para tudo isso aqui, e você começa a se perguntar o que aconteceu aqui. Saiu aqui, eu vou colocar de novo. Mas aí você olha para tudo isso aqui e você começa a pensar, e aí? Será que Deus ele tá mesmo no controle? Não é? Não é isso que a gente começa a perguntar? Qual que é o futuro da igreja, então? Vai permanecer? Porque, e essa, como eu já disse, não é uma pergunta que é do primeiro século. A gente se pergunta isso até hoje. É isso que o apóstolo João vai responder nesse livro. Porque essa pergunta vai ser... Eu posso mandar para você depois, né? Porque o apóstolo João, então, ele vai começar no versículo 4, assim, João, às 7 igrejas da província da Ásia. Lembrando mais uma vez, a completude, né? A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Aqui, João começa a apresentar, e é interessantíssimo isso aqui, ele dá graça e paz da parte da Trindade. Porque aqui a gente tem o quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente acabou de ler aqui. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem é esse? Vai para o versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Então quem é esse aqui do versículo 4? Deus, o Pai. E aí, então, daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, quem está diante, que espírito está diante do trono de Deus? O Espírito de Deus. E aí ele continua. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano de toda a terra. Do Pai, do Espírito e de Jesus. Que ele usa essa ordem, do Pai, do Espírito e de Jesus. A vocês, graça e paz. E por que vocês já pararam para pensar? Porque a gente fala a paz de Cristo. A gente usa, muitas vezes as pessoas vêm, a gente se cumprimenta com a paz de Cristo. A paz seja entre vós, a paz esteja convosco, a paz, a graça e a paz. Né? Nós nos cumprimentamos. Mas você sabe o que significa isso para o leitor de João? Por que ele sauda eles com graça e paz? Porque a graça era a fonte para que eles pudessem suportar o sofrimento.
Era a graça de Deus que dava a eles, então, a habilidade de passar pelos sofrimentos e se manter fiel no meio dos sofrimentos. Eles estavam passando por tudo aquilo que eles estavam passando. Eles precisavam do quê? Graça. Da graça. E por que a paz? Qual é a mensagem que a paz dá? A paz é o quê? Graça para suportar. A paz para quê? Para estar no meio de todas aquelas circunstâncias e você ter paz. A paz que excede todo entendimento. Jesus diz, a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo vos dá. Porque a paz do mundo é circunstancial. Se as coisas estão bem, nós estamos bem. Mas aqui a graça e a paz que ele está propondo para eles é completamente diferente. É uma paz que está em paz, mesmo sabendo que eles estão morrendo por causa de Cristo. Então é por isso que ele sauda eles, a graça e a paz. A graça para vocês suportarem sofrimentos, para vocês suportarem as perseguições, para vocês suportarem o que vocês vão ter que suportar amanhã. Graça para vocês. E a paz, porque no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Que maravilhosa. Só essa mensagem já é uma pregação, já dá uma pregação aqui, né? Então, aí o Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Roma foi achado em Éfeso, uma inscrição, eu coloquei para vocês poderem ler. Em Éfeso foi achado uma escrita assim: Roma e o seu poder nunca terá fim. Isso foi achado, uma inscrição na época do primeiro século, com o escrito: Roma e o seu poder nunca terá fim. E para os leitores do dia de João, o poder de Roma se apresentava como uma ameaça, e uma séria ameaça a eles, né? E essa afirmação, ela parecia muito real para eles, porque lembra, tudo em volta aponta para quê? Para a autoridade, para o poder, para a majestade de Roma. E aí é interessante, eles chamavam Roma nessa época de a eterna Roma. A eterna Roma. Então, eles tinham na cabeça deles, esse aqui era o ditado da época: Roma e o seu poder nunca terá fim. Porque até aqui, como eu já disse, Roma já tinha 600 anos de idade. Ou 600 anos já de crescimento, império e de poder. Ela duraria ainda mais 400 anos. Então, eles a chamavam de a eterna Roma, porque eles pensavam que Roma nunca teria fim. Nunca teria fim. E aí, o que a gente aprende aqui no versículo? E aí, exatamente, e entender essas coisas vai nos ajudar a entender a mensagem do Apocalipse e do que a gente acabou de ler. Por quê? Porque aqui, o que a gente acabou de ler: a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era, que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito entre os mortos, o soberano dos reis da terra. Aí ele vai falar que ele nos ama e etc. Isso nos salvou dos nossos pecados. E aqui nessa introduçãozinha aqui, ele está desafiando todos os pressupostos que eles têm na cabeça do que é e da realidade que eles têm. Mais uma vez, se lembra que o Apocalipse é o quê? É um descortinar. O Apocalipse é você olhar para a realidade, para você olhar para esse mundo a partir da ótica de Deus. É Deus chamando João e nos chamando para olhar para esse mundo como ele vê esse mundo. Aí na cabeça daquelas pessoas, daquele mundo, olhando o mundo na cabeça deles, o mundo era o quê? Roma é a toda poderosa, a eterna Roma. O seu poder nunca terá fim. E aí Deus, ele começa e já escreve, né? Porque aqui é a saudação de Jesus Cristo, já, e vai se estendendo, é uma revelação do Pai, do Filho e do Espírito. E aí no versículo 4 e 8, João diz aí: aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. O que João tá derrubando aí? Exatamente, ele tá tirando, ele está destruindo esse preconceito, ou esse conceito de que Roma é eterna. Não, Roma não é eterna. Só tem um que é eterno. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir.
Ele é eterno. Roma não é eterno. Ele estava lá antes de Roma começar. E ele vai estar lá quando Roma cair. Ele é eterno. João já vai atacar Roma já de cara. Ele vai atacar o sistema já de cara. Aquele que é, que era e que há de vir. Aí no versículo 8, a gente lê no versículo 8: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir. Ele vai, você vê, 2 vezes ele fala isso. E aí ele termina dizendo o Todo-Poderoso. Aí você vê que aqui, na inscrição lá em Éfeso, estava Roma, o seu poder nunca terá fim. Não fala Roma, a sua cultura, Roma, a sua glória, não fala nada, Roma, o seu poder nunca terá fim. Aí Deus fala, não. Porque na cabeça deles, Roma era toda poderosa. Ela dominava os reinos da terra. Quem foi isso? Bom, espero que não seja o meu. Que eu nem sei a chave. Deixa eu só... Bom, desligou. Então, na cabeça deles, o Todo-Poderoso era o Império Romano. Aí Deus ele vem falar o quê? Não. Eu sou o Eterno. Não é a eterna Roma. Eu sou o Eterno. E eu sou o Todo-Poderoso. E não é Roma, a Toda-Poderosa. Ô Rodrigo, assim, uma coisa que passou na minha cabeça. Desculpa a minha. Tipo, quando Satanás caiu, tipo, Roma não é o Satanás, então? Todos os impérios da terra, todos os impérios que governaram a terra, aliás, todo governo, o mundo jaz do maligno. Então, o que João vai fazer, e uma das coisas que a gente vai ver durante nossos estudos aqui, o João está querendo nos mostrar que por trás de todo governo existe quem? Quem reina é Satanás. Ele usa os governos para reinar sobre a terra. Entendeu? Então, Roma, ela foi sim influenciada e governada por Satanás. Todos os governos da terra são governados. É por isso que chega naquele último, o ápice, o governo do anticristo, que é essa completude, esse ápice dos governos da terra, na questão má, na questão caída, na questão do governo, aquele que se opõe a Deus, que se opõe a Cristo, que se opõe à sua igreja. Entendeu? Então ele está usando aqui Roma para denunciar todos os governos da terra. É por isso que Roma vai ser chamada da besta, né? Ele vai identificar no livro do Apocalipse como a besta. Quem é a besta? É Roma. É o governo de Roma. Entende? Nesse sentido. Mas não apenas Roma. O que vai ficar muito claro no Apocalipse é que não é apenas Roma. Outros governos se levantarão depois de Roma. O que foi? O que aconteceu? E todos eles têm por trás o quê? Satanás. É ele que empodera. É por isso que a gente vai ver no capítulo 12 e 13, Satanás, ele cai do céu, capítulo 12. Aí no capítulo 13, vem a besta que sai do mar, e o dragão, que é Satanás, deu à besta o seu poder e a sua autoridade. E a besta, no livro de Apocalipse, são governos. Então, Satanás dá aos governos o seu poder e a sua autoridade para governar. É por isso que os governos se opõem a nós. É por isso. Então, mas a gente vai ver isso quando a gente chegar um pouquinho mais na frente, quando fala da besta, dos governos, etc. Lá no capítulo 13 a gente já falou sobre isso. Não, é porque você falando dá para entender entendeu? Que existe uma relação. Exato. Logo no começo a gente já começa a ver essa relação. Roma se opondo a Deus e Deus se opondo a Roma. A gente já está vendo agora, né? Os poderosos. E sempre foi assim, porque a gente... Se opondo às coisas de Deus. Exatamente, a gente pensa que é uma coisa nova. Você viu que lá assinaram uma lei contra o cristianismo? Como se isso fosse uma coisa nova. É porque a gente não está acostumado, porque a gente mora no Ocidente. No Oriente eles nem assumem nada. Eles falam, assinaram outra lei, tá tranquilo, a gente já é perseguido e morto todo dia mesmo.
A gente se assusta por quê? Porque a gente está acostumado com outra coisa. Tá, Rodrigo, mas se a gente for trazer para hoje, vamos supor assim, toda autoridade é dada por Deus, Deus certo? permite, né? Sim, ele permite, mas vamos supor assim, um presidente. Uhum. Vamos supor, quando era o antigo presidente, né? Todo mundo ficou, como é que pode? Deus permitiu que ele fosse, né? Então, como agora, assim. E no Antigo, lá no Antigo Testamento, não sei se é antigo, porque o Apocalipse não é antigo, né? Não, é novo. É novo, né? Novo Testamento, aham. Eu fiquei meio perdida. Tudo, Deus usa tudo para a glória dele. Seja o ímpio, seja o justo. Ele usa tudo para a glória. Deus permite que eles entrem no poder, permite. A gente tem que lembrar uma coisa, nós vivemos nesse tempo do agora, mas ainda não. Jesus já nos libertou, Jesus já nos comprou, Jesus já nos salvou, nós já vivemos a eternidade, porque a eternidade é essa. Lembra que Jesus orou? Que é essa lá em João 17, que eles te conheçam a ti. Essa é a eternidade, nós já conhecemos a Ele, nós já temos Deus. Então nós já estamos vivendo, mas não ainda de forma completa. Ele ainda vai julgar Satanás. Ele já está julgado e condenado. Contudo, ele ainda não foi lançado onde ele vai ficar. Então, ele ainda tem poder. Lembra que os demônios falavam? Você veio para nos julgar antes do tempo, Jesus. Lembra disso? Lembra quando Jesus foi tentado? O que Satanás falou para Jesus? Quando Jesus ele vai tentar, Satanás vai tentar Jesus, ele fala assim, se você me adorar, eu vou te dar a glória dos reinos da terra, porque é meu, porque me foi dado. Dado por quem? Pelo homem. Quando Deus criou o homem, para quem Deus deu o governo do mundo? Para o homem. O que acontece depois em Gênesis 3? A queda. A queda nós entregamos, por causa do nosso pecado, nós entregamos a Satanás. Nós perdemos o direito. É isso que acontece. E aí é por isso que e Jesus não rebate Satanás. Jesus não fala, não é seu, é do meu Pai. Jesus não fala nada para ele, porque Jesus ele veio para reconquistar para o homem. Ele é o governante que vai governar a terra com cedro de ferro, como diz aqui em Apocalipse. Entendeu? Mas ele ainda tem poder, ele ainda está agindo através dos governos. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra potestades nos reinos espirituais. Amém? Então, João aqui ele vai fazendo o quê? Ele vai então declarando guerra contra o sistema de Roma, contra o sistema governamental. Posso deixar a porta? Pode. Yeah. Não vai adiantar muito não, porque aqui é frio mesmo, pelas paredes. Então, olha que interessante, gente. Rapidinho aí. O que é, versículo 8. O que eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir. Por que ele não fala? Por que ele muda o tempo do futuro? Ele era, o que é, presente, o que era. Por que o que não, o que serei, ou o que vou ser? Por que ele não usa a mesma forma verbal do tempo de ser aqui? Não, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, aquele que virá. Mas é um verbo que já muda de ação. Ele vem, ele é o Deus que não apenas é no presente, que agiu toda a história, ele é agora, mas ele é o que? O Deus que virá. Ele não é o Deus ausente. Ele não é um Deus que, eu sou, mas estou ausente, porque ele é um Deus que é agora, ele é, mas aí olhando aqui agora, assim, mas não parece que ele é agora, mas ele é. Ele virá agora ele não é mais um ser só espiritual, agora Jesus já tomou forma de homem, então agora ele é um ser espiritual, mas também um ser humano. Sim, Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. 100%. Agora Jesus tem carne e osso como nós, glorificado, diferente da gente nesse sentido, mas o Pai é Espírito, o Espírito Santo é Espírito.
Mas aqui o sentido é, ele é o Deus que intervém, ele virá. Ele não é o Deus que vai ser, ele é o Deus que é, que era e não vai ser, ele vai vir, porque ele é. Então você nota que ele muda aqui, não é o que era e o que vai ser, é o que era e o que virá. Ele vem, ele é o Deus que intervém na história. Então, João aqui está atacando os pré-conceitos do Império Romano, que estava por toda parte. Roma era vista como a eterna Roma, a toda poderosa Roma. Aí Deus vem aqui e fala assim, eu sou o eterno, eu sou o todo poderoso e eu sou o Deus que virá. Ele não vai ficar aí para sempre. Aí do Espírito Santo, aí ele fala dos 7 espíritos aqui, nesse texto, né? Os 7 espíritos, mais uma vez, porque aí tem muita gente, tá vendo? São 7 espíritos, não é um espírito. Mais uma vez, a gente tem que entender a linguagem simbólica do Apocalipse. Quem são os 7 espíritos? O Espírito Santo é o quê? A completude do Espírito, a perfeição do Espírito. É esse o sentido. Não são 7 espíritos, é um Espírito, né? Senão a gente fica, mas são 7 espíritos. Aí a gente fica querendo entender, e tem gente que fica nesse negócio. Quem são os 7 espíritos de Deus? Então, na verdade, os 7 a gente tem que entender como um símbolo. Depende. Porque você mostrou aquele dia que uns interpretam assim, lembra? Mas, por exemplo, eu acabei de falar sobre as 7 igrejas. São 7 literais? São 7 igrejas literais. Mas elas representam a perfeição, elas representam todos. Mas é literal? É literal. Mas é simbólico? É simbólico. Essa é a característica do livro. Tem simbologia? Tem. Mas é literal? É literal. Então eu tenho que ver os dois. Isso. Além do símbolo, porque agora eu só falei é o símbolo, né? Então, porque aqui é só o símbolo, mas o símbolo representa o que? Algo que é o Espírito Santo é verdadeiro? Ele é literal? Uhum. Então, todos os símbolos do Apocalipse, eles representam algo literal. Não só o símbolo. Não só o símbolo. Porque se a gente for querer de Jesus com o olho de fogo, com a espada saindo da boca, a gente, que ser que é esse? A gente vai entender aqui. Exatamente, e tem gente que pensa que Jesus é assim, porque não, é literal isso aqui. Todos os símbolos então estão representando figuras, são figuras ou são símbolos de coisas literais, são símbolos para alguma coisa literal. Então a espada que sai da boca de Jesus, o que é a espada que sai da boca de Jesus? É uma espada que sai? Qual que é a gente sempre toda hora chama isso aqui? A palavra de Deus é a espada, a nossa espada. Efésios, de onde vem isso? De Efésios, né? Quando o apóstolo Paulo fala da armadura espiritual, qual que é a espada? A palavra de Deus. E do que João está se apropriando aqui falando? A palavra. Então, a espada é um símbolo para falar da palavra. Então, é um símbolo para representar algo literal. Assim é o Apocalipse, todo ele. É isso que a gente está tentando. É por isso que eu vou trazer o contexto do primeiro século, para que vocês possam entender. Por que aquele que é, por causa disso aqui. Roma era vista assim. E Deus está atacando. Por exemplo, os países, tem nações que se veem assim. Os Estados Unidos nunca terá fim. A nação americana nunca terá fim. Outras já aclamaram isso. A Grécia, Roma, o Egito, Babilônia, todos eles pensaram que eles nunca teriam fim, né? E Deus está vindo atacando tudo isso. Aí depois, em último lugar, a gente tem o filho, a testemunha fiel. E essa palavra aí, filho, né, a testemunha, aliás, que a gente encontra aí, quer ver? Versículo 5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Olha que interessante esse texto. Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano de toda a terra. Tá, por que João descreve ou escreve isso? Agora, o que ele está atacando? Porque tudo ele está atacando alguma coisa, tudo ele está se opondo a alguma coisa, tudo ele está mostrando uma realidade espiritual que está contradizendo a realidade física. É isso que ele está fazendo aqui. Tá, testemunha, por que ele chama Jesus de testemunha? A palavra
grega para testemunha é martus. O que é martus? Mártir. É um mártir, aquele que morre em testemunho de alguma coisa. Exatamente. Então, a palavra em grego, martus, você vai ver no Apocalipse que João vai aplicar para uma outra pessoa, ou para outras pessoas, a palavra mártir, ou a palavra que é a testemunha. Mas quando ele vai usar mártir, que é a testemunha, que a gente vai ver em português, a palavra ali por trás em grego é martus. Por quê? Porque o que é o martus? O que é uma testemunha? É o mártir, aquela pessoa que morre por causa do testemunho daquilo que ela acredita. Aquilo que ela acredita. Então, por que é importante ele falar que Jesus é a testemunha fiel? Porque ele vai chamar, depois quem ele vai chamar de testemunhas fiéis? Os crentes. Nós somos as testemunhas fiéis. Por que é importante não ele colocar Jesus como o primeiro, a testemunha fiel? Por quê? Porque ele nos chamou, mas ele também, porque ele é nosso padrão. Sim, porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Esse é um lado da moeda. Mas é porque ele é o padrão. Ele é aquele que é a testemunha, ele é o mártir, e nós fomos chamados para sermos mártires também. Esse é o nosso chamado, para testemunhar e se manter fiel, se caso for, até a morte. Nós fomos chamados para seguir ele como ele viveu, como ele andou. É por isso que João fala aqui, a testemunha fiel. Porque ele é o nosso padrão, ele é o nosso modelo. E aí, a gente vai ver isso muitas vezes. Aí eu coloquei várias vezes aí, que essa palavra aparece em testemunhas. Ela aparece no capítulo 1, versículo 2, 9, capítulo 2, capítulo 3, 6, 11, 7, 12, 17, 19, 20. Vai aparecer todo o Apocalipse nos chamando de testemunhas. Por quê? Porque ele foi chamado. Nós somos chamados para segui-lo como... Porque outra coisa que a gente vai ver de Jesus, ele é o cordeiro que morreu. Ele é o cordeiro que morreu. Nós somos chamados para, todo dia, aliás, nós somos chamados, vem e morre. Esse é o chamado do Evangelho. Vem e morre para você mesmo. Esse é o chamado do Evangelho. E aí, então tudo isso aqui ele vai associar a nós. Ele então é o nosso padrão, o primogênito dentre os mortos. João está então escrevendo para pessoas que podem morrer por causa do testemunho. Você está entendendo agora como João trabalha, como Deus está trabalhando? Ele está trabalhando conosco aqui, que apesar que nós raramente podemos cair numa situação de morrer por causa do Evangelho, vivendo aqui nesse país, ou vivendo no Ocidente, né? Mas agora, imagina a pessoa que está lendo isso aqui no Oriente. Você entende agora? Porque a gente lê com a nossa cabeça de Ocidente, imagina, nossa, ele morreu. Por isso que eu acho que eles são mais do que a gente. Exatamente, tem esse fogo, porque a visão deles, o que eles estão esperando é a glória futura. A visão deles não está nesse que ele está lá. É por isso que eles podem passar por o que eles passam e a gente não pode. Por quê? Porque a nossa visão é daqui, agora. Enquanto a gente não se divorciar desse mundo, não morrer para esse mundo, é por isso que o chamado do crente é morre para o mundo. Porque se a gente não morrer por isso aqui, a gente não vai conseguir servir a Deus. Não vai. Então, por que ele é o primogênito dentre os mortos? Porque eles estão prontos para sofrer perseguição. Mas a mensagem é, ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Porque o Espírito que nós temos lido, estudado em Romanos, porque o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, dos mortos, também ressuscitará a nós. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Então, exatamente. Então nós seremos glorificados. Por que ele é nosso padrão? Porque às vezes a gente vê Jesus como assim padrão, a gente eu nunca vou conseguir ser como Jesus. Mas aí ele fala assim, não, mas é o Espírito que vai glorificar, é o Espírito que vai agir, é o Espírito que habita em vocês, né? E Jesus, aí a gente vê aqui que ele chama no mesmo versículo 5 aí, no finalzinho, que Jesus é o soberano dos reis da terra. Por que ele chama isso? Como que, aí mais uma vez, tem que entender o Império Romano. Como que o Império Romano funciona? O Império Romano ele ia expandindo,
expandindo, conquistando terra. Eles não trocavam todos os governantes, eles não trocavam tudo. Eles pegavam aquele povo e eles estabeleciam quem era o quê? O rei daquela região. Porque qual que é a diferença de um império e de um reinado? Um império, ele tem muitos reis, mas um imperador. Essa é a diferença. Ele tem um soberano, que é o imperador, que governa todos os reis. É por isso que tem o rei, por isso que eles chamavam de Jesus de o rei, né? Ele foi crucificado como o rei dos judeus. Por quê? Porque a Judéia tinha um rei. Todas as províncias, por isso que são províncias romanas, porque tem um rei estabelecido por Roma. Mas aí, o que Jesus está falando aqui? Quem é o soberano de toda a terra? E não apenas do Império Romano, porque Roma sabia que tinha muita parte que eles não eram soberanos. Que eles não tinham, o rei daquele lugar era contra eles, vivia atacando. Os bárbaros viviam atacando Roma. Eles não tinham. Aqui que Jesus vem, o que João está atacando aqui? O que Jesus está falando aqui? Não, Roma não é o soberano, o imperador não é o soberano sobre toda a terra. Existe um soberano sobre toda a terra, e é Jesus Cristo. Ele governa todos os reis da terra. Por quê? Porque ele vai nos falar aqui, como nós já lemos, que ele nos fez reinos ou reis e sacerdotes, que reinarão para sempre. Nós seremos como é Roma. E tem reis lá que governam. Mas tem um soberano, o soberano era o imperador. Nós somos reis e sacerdotes como nós fomos feitos em Cristo, mas ele é o soberano de toda a terra, não é de um pequeno pedaço do mundo, ele é o soberano de tudo. Então, essa foi a nossa, pelo menos essa introdução. Eu não vou conseguir cumprir até o capítulo versículo 8, até porque já passou meu horário. Não é? Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Semana que vem a gente continua com o nosso estudo em Apocalipse. Espero que vocês tenham sido abençoados. Amém. E que a palavra tenha falado ao coração de vocês. Deus abençoe.